Pronto, estamos gravando. O objetivo, então, aqui é a gente analisar quais os pontos, ficou redundante que eu vou falar, né? A gente verificar quais os pontos que precisamos analisar para decidir: fico no administrativo ou vou para o judicial? Fui para o judicial, que ação que eu uso? Eu não vou ficar falando no detalhe cada ação judicial, não. Esse não é o ponto. Isso já tem lá dentro do módulo específico detalhado. Eu quero só falar da decisão. O que que você analisa? Que eu estou percebendo que essa é a dificuldade das pessoas. O que que eu analiso, no caso concreto, para eu decidir? Eu fico no administrativo ou vou para o judicial? Fui para o judicial. Que ação que eu escolho? Certo? É isso. Tá gravando então? Quem permanecer autoriza o uso da imagem, da voz, porque essa aula vai ficar disponível. E para facilitar, eu fiz um mapa mental aqui. Então, quem quiser me interromper, interrompe, porque eu não vejo todo mundo mais. Então, os primeiros critérios para eu decidir: fico no administrativo ou no judicial? Só para dar um contexto, né? Precisamos lembrar que o tributário é uma das áreas mais diferentes que tem, porque você tem possibilidade de brigar em dois cenários. Você vai lá na esfera administrativa só. Então, por exemplo, você está com débito federal que você não concorda. Você vai direto para o judiciário? Não. Bate na porta da Receita Federal e briga por lá. Lá é o administrativo. Quando você perder lá, aí sim, depois você pode ir para o judiciário, tá bom? A dúvida é, quando que é ideal eu ficar só no administrativo ou quando é ideal eu ir direto para o judiciário? É essa a ideia aqui. Beleza? Então a gente tem dois lugares para brigar, que é uma coisa muito boa. Então, quando é que eu recomendo? Ah, fazer as coisas tudo no administrativo. Quando? Peraí, deixa eu tirar esse negocinho aqui de cima. Ah, saiu. Deixa eu aumentar o tamanho, que eu não sou muito boa de enxergar, não, viu? Bom, você não vai para via judicial, você fica no administrativo quando a tese ou o que você vai fazer já está pacificado. Quer ver? Exemplos. Quando está pacificado, quando já está previsto na lei, quando já tem decisões de tribunais superiores definitiva, quando tem solução de consulta, quando não tem controvérsia, basicamente. Quais exemplos para deixar mais didático? PIS/COFINS monofásico. Empresas do Simples Nacional, uma farmácia. Vende lá um monte de produto de beleza, shampoo, umas coisas lá, de maquiagem. Todos esses produtos, o PIS e a COFINS, já foram pagos em quem fabricou, lá no primeiro elo da cadeia, quem fabricou o shampoo, quem fabricou o sabonete. Pagou o PIS/COFINS de todo mundo. Então, essa farmácia, quando ela revende esse sabonete ou esse shampoo, a guia dela do Simples Nacional, a parte do PIS e da COFINS tem que estar zerada. E muitas empresas esquecem de zerar isso. Paguei a maior. É PIS/COFINS monofásico. Preciso impetrar um mandado de segurança para pegar isso de volta? Claro que não, porque isso já está pacificado, certo? Já está na lei, a Receita Federal já concorda. Então você simplesmente vai lá, retifica as obrigações, as guias dela lá do PGDAS e pega esse dinheiro de volta. Não precisa de judiciário. Por quê? Porque está pacificado. Outra coisa que a gente tem visto muito ultimamente que é pacificado: isenção de imposto de renda para doença grave. O fulaninho ganha 10 mil de aposentadoria e tem câncer. Caraca, ele tem câncer desde quando? Já faz 3 anos que ele tem câncer. É aposentado desde quando? Já faz 5 anos que ele é aposentado. Nesse tempo todo veio descontado o imposto de renda dele? Veio. Pô, esses 3 anos, desde quando ele desenvolveu o câncer, até aqui ele não deveria ter pagado imposto de renda, pagou errado. Você vai lá, calcula quanto que é, retifica a declaração de imposto de renda do cara, a aposentadoria estava lá no lugar de rendimento tributável, você vai pôr no rendimento não tributável. Aí você vai entrar lá no órgão que paga a aposentadoria dele,
para eles pararem de fazer a retenção no administrativo. Tratei de um caso da Simone essa semana. É um militar, viúva de militar. E ela estava exatamente com essa dúvida, querendo ir para o judiciário. Eu falei, não tem necessidade. A mulher está com a doença grave, tem laudo, tem tudo. Para quê? Não tem necessidade, porque já está pacificado. Outra coisa que é pacificado, recuperação de INSS pago acima do teto, pacificado. Quando tem solução de consulta favorável. Quer ver? Isso aqui é um exemplo que eu tratei uma época que eu trabalhava em uma empresa, uma multinacional do agro. Isso é um exemplo super legal. Aí, essa empresa do agro, ela precisa, é agro e farma, tudo junto. Ela tinha muitos produtos que ela tinha que fazer descarte do que sobrava. Por exemplo, remédio vencido. Você não pode só jogar na lata do lixo. Tem que ter um descarte especial. E esse descarte especial é pago. Você tem que contratar uma empresa para fazer um descarte especial. Aí a dúvida é: e esse dinheiro que eu pago essas empresas? Eu tenho direito a tomar crédito de PIS e de COFINS? Porque a lógica de crédito de PIS e COFINS é se é insumo ou não. Insumo é algo subjetivo, né? O que que é insumo? Depende do processo produtivo. Ok, mas aí saiu uma solução de consulta da Receita Federal para uma empresa que ela fabricava coisa de couro, ela tratava couro, pegava a pele do animal e limpava até virar couro. Para isso, vai um monte de produto químico, ela tinha que descartar muito bem descartado. E ela gastava uma grana com isso. Ela perguntou para a Receita: Receita, posso tomar crédito disso? A Receita pode. Sabe por que que você pode? Porque você é obrigada por lei a descartar corretamente esses resíduos. Então, se é uma obrigação legal, você tem direito ao crédito de PIS e COFINS. Gente, com base numa solução de consulta, nós fizemos o levantamento de tudo que foi gasto para pagar esses, esses fornecedores aí que faziam descarte, retificamos as obrigações acessórias, recuperamos 2 milhões de reais. Não precisei ir para o judiciário. Se a Receita Federal vier encher o saco depois, eu falo, tá aqui, eu tenho uma solução de consulta sua. Percebe? Então, tá, quando tem solução de consulta, você não precisa ir para o judiciário, tá bom? Ou se a matéria já está pacificada nos tribunais superiores. Tem que ficar esperto nisso aqui, tá? Porque se tiver pacificada só no STJ, fica esperto. Eu já tive um outro caso, real também, de uma das empresas que eu trabalhei. É aquele terço de férias. O STJ cheio de decisão favorável. Não, não tem contribuição previdenciária sobre o terço de férias, porque não tem. Aí a empresa parou de pagar. Parou de pagar o terço de férias, certo? Quando eu entrei nessa empresa, ela já tinha parado de pagar no passado. Aí adivinha? O STJ, o STF julgou esse tema e falou: não, 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 tem que pagar sim. Reformou a decisão do STJ. A empresa teve que pagar o passado com juros e multa. Beleza, gente? Então fique esperto nisso aqui, porque tem que estar pacificado de preferência no STF. Ou o STF falou assim: ah, eu analisei essa questão e eu cheguei à conclusão que não é questão constitucional, não tenho competência para julgar isso, vai ser tudo com o STJ mesmo. Certo, gente? Então, regra geral, essa é a lógica para você ficar só no administrativo. Você não vai para o judiciário, você não pede permissão. Você vai lá e faz. É isso. Você vai lá e faz. Bom, quer ver um outro exemplo que é mais claro É, aí? eu ver- Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Para que você vai para o judiciário, gente? Já está pacificado. Diga, Nazaré. eu tô com uma dúvida aqui, do que você estava explicando antes sobre a COSIT. Hum, Você deu o exemplo da empresa que é curtidora, hum, né? aham. Se eu usar, então, esse pensamento do exemplo que você deu e aplicar, por exemplo, numa drogaria que tem que fazer descarte de medicamento vencido, Hum. eu posso, portanto, oferecer. Eu vou até depois, se você, não sei se você colocou no material o número dessa COSIT, mas aí qualquer coisa depois eu Ixi, nem procuro. coloquei, que faz tempo. Mas não tem problema, não, depois eu procuro. Mas assim, se é possível aplicar isso na curtidora, é possível então fazer por analogia nas drogarias? É possível, mas se a drogaria for do lucro real, a maior parte delas não é.
A maior parte é do simples. Se for do É, lucro real, dá. essa tese é lucro real, tá bom? Por que é Tá lucro bom. real? Porque a empresa do Simples não toma crédito de PIS e COFINS, não, e nem do lucro presumido. Mas na Tá. empresa que eu trabalhei, a gente fez analogia. A gente não curtia couro lá. Eram outras Uhum. coisas, mas era tudo descarte que tinha que fazer. E a gente foi tudo na esfera administrativa. E até o dia que eu saí de lá, eu nunca tinha tido autuação. Entendi. Mas aí, por exemplo, é por que que eu estou perguntando isso? Porque um dia eu estava conversando com um moço que tem uma farmácia aqui perto de casa. Hum, E ele reclamou justamente disso daí, que tem que pagar para poder fazer o descarte. Aí eu pensei, bom, aí, diante do que você está me dizendo, tem que ser uma empresa do lucro real. isso. Se ele, eu não sei o tamanho, se ele tem outras filiais, enfim, mas suponho que ele tenha interesse de fazer alteração de regime. Hum. Poderia vender para ele um planejamento tributário do lucro real e depois falar com ele sobre isso daí? Ou seria prematuro? Ué, se ele mudar de regime para o lucro real, a partir do dia que ele mudar, não para o Aí passado. posso. Aí você Hum, pode sim falar para ele, ó, isso aí você tem direito a crédito. pois é. Tá, Inclusive, isso legal. vai entrar no. Quando você fizer um. Se uma empresa está no Simples e ela decidir ir para o real, você vai ter que obrigatoriamente fazer esse tipo de análise, porque senão o seu planejamento vai ficar capenga. Você vai ter que ver tudo o que dá crédito. Então, automaticamente, essa análise vai estar no seu planejamento. Entendi. Não, porque eu tô com um outro caso de um outro cliente que apareceu, que era, na verdade, querendo transação e acabou virando um planejamento tributário. Só que a empresa dele, provavelmente, ele me falou por alto lá, mas eu acho que não tem esse benefício aí de descarte, não, porque é outro nicho de mercado. Mas, bom, Hum. eu vou pesquisar tudo pra- tá A bom? regra para usar analogia com segurança é: precisa ter uma lei, não lei, vai, mentira. Precisa ter algum ato normativo, uma portaria que obrigue a empresa a descartar corretamente. Se tiver, você pode usar para qualquer setor, não só uma empresa que faz couro. Várias empresas têm o mesmo problema de ser obrigada por lei a descartar corretamente os materiais. Entendi. Não, mas é porque essa indústria que me abordou essa semana, que eu estou olhando para ele planejamento, o nicho dela é outro, é fabricação de cama para pet, utensílios para pet. Ah, não deve ter nada por lei obrigando a descartar corretamente. Não, aí ele falou assim, não, porque ele falou uma frase na reunião, e aí agora eu tô tentando raciocinar aqui dentro do que você está explicando. Ele falou assim, não, porque a outra contabilidade, porque deu um problema lá na contabilidade antiga, ele estourou o regime, Hum, ele estava MEI, estourou o regime de faturamento, a contabilidade não avisou para ele, aí ele foi para o Simples. Tá nossa, no Simples faturando, parará, de repente estoura o Simples. E a contabilidade não avisa para ele. Aí chega uma multa. E a contabilidade vira para ele e fala assim: ah, a gente não vai ficar mais com a sua escrita, não. Vamos rescindir o contrato. Aí ele ficou doidão para procurar outra contabilidade na cidade, que é uma cidade pequena aqui do interior de Minas. E ele ficou desesperado para achar uma outra contabilidade. Aí ele foi num monte de lugar e chegou numa contadora, que a contadora falou com ele assim: olha, você vai ter que mudar de regime, você vai ter que ir para o lucro presumido. hum. E beleza. Conversa vai, conversa vem. Ele vai e fala essa frase assim, né? Eu queria mudar a empresa para um regime para eu tomar crédito. Aí eu Se disse ele assim, quer uai, tomar crédito, é lucro real. ele tem que tomar crédito. É, aí eu não liguei na hora que era lucro real, mas eu fiquei pensando assim, mas ele vai tomar crédito do quê? Ele faz cama para cachorro, entendeu? Do que ele vai tomar crédito? É diferente dessa, do caso da Cosite que você está dando exemplo, do Não, mas, curtidor ó, de por exemplo, couro. se ele está no presumido, Não, ele tá no ele simples aí. Ele tá no tá no simples. simples. Tá, Ok. tomou multa, ele tá todo coitado, todo lascado. Beleza. Ele vende, ele fabrica esse negócio e Ele vende. Então, ele é uma fabrica, indústria.
Isso, ele fabrica e tem os atacadistas, diz ele que tem cinco atacadistas que são os cinco principais do país que compram na mão dele e revende nas lojas. Realmente, pelo pouco que você me falou, parece que não faz sentido esse cara estar no Simples, viu? Não, ele foi muito mal assessorado na contabilidade, coitado. Ele deu uma má sorte do caramba, porque pegou É, um pessoal que estava com preguiça de fazer as coisas para ele. Enfim. mas vamos, ó, se ele for pro presumido, ele vai tomar crédito de ICMS normal, de IPI, normal. De PIS/COFINS, não. Porque no presumido, o PIS/COFINS é o regime cumulativo, é o que não dá direito a crédito. Para ele tomar Uhum. crédito de tudo que é imposto federal, é o lucro real. Indústria, geralmente, faz sentido estar no lucro real, porque a margem de lucro deles é muito baixa. Esse cara deve ter despesa até a alma. Eu conversei rapidamente com ele hoje, fiquei de olhar uma questão para ele aqui no estado de Minas, porque estava com uma transação aqui aberta para regularizar débitos estaduais, mas eu acho que a janela de de prazo já fechou, porque tinha que submeter no formulário, não é igual a PGFN, que tem um sistema lá, a gente entra com a senha, pá, certificado e faz. Uhum. Aqui no estado é mais capenga, então assim, você tem que preencher um formulário, submeter a receita. E aí eu estava lendo o edital aqui pouco antes de entrar aqui na nossa mentoria, e aí eu vi que o prazo já estourou, não vai dar para fazer a transação para ele. E ele está querendo, de qualquer forma, salvar uma inscrição estadual aí para poder fazer receita para pagar. Ou ele está todo assim, todo errado. Mas, enfim. Você vai Eu ter vou ver o que. que dá para ajudar. Porque a única coisa que eu vi que dá para fazer para ele, eu falei: olha, o que dá para fazer para você é um planejamento tributário para médio e longo prazo. Agora, para salvar sua vida agora, É, seria a transação. não Mas. trabalhamos com milagres. Beleza? É, o pessoal dá uma confundida. Nazaré, eles acham que eu faço milagre. Eu falei, gente, Então, né? não, Só não. Jesus. Ah, beleza. Bom, próximo ponto aqui da via administrativa, né? E qual que é a vantagem de Professor, ficar no administrativo? Alguém falou alguma coisa, não? sim, Diga, Roberto. uma dúvida. No caso de uma empresa que tem filiais, por exemplo, né? Hum, Tipo, a Nazaré falou de farmácia, mas se fosse uma farmácia tipo esses Pague Menos, seria possível oferecer para cada um ou teria que oferecer para um e já pegaria no geral? Tipo assim, no sentido de filial, é de filial não, desculpa, é de empresas que têm. Como é que você. Franquia, aliás, né? Se uma farmácia for tipo estilo franquia, seria possível porque oferecer é para que cada um cada individualmente? franquia Seria. é um CNPJ diferente, né? Pois Cada é. franquia são negócios diferentes, não é uma empresa, não é um grupo econômico, franquia. Então, em tese, sim, né? Seria Por exemplo, ó, diferente. franquia da Cacau Show. A Cacau Show do Shopping Morumbi é um dono. A Cacau Show do Shopping Higienópolis é outro. São empresas totalmente diferentes. Você até, você até pode ver quais oportunidades valeriam para todas elas, mas é separado. Não sei se eu entendi a pergunta. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu queria saber se essa questão de franquia seria separada. É isso É mesmo, porque professor. são diferentes, são empresas diferentes. Não sei se vocês já repararam quando você vai no Mac. Você vai ler lá o nome da empresa, geralmente é uns nominhos esquisitos na nota fiscal. Não vem escrito McDonald's. Beleza. Bom, vantagens de ficar no administrativo. Você não paga custas, geralmente não tem custas. É mais rápido. O PiscoFins monofásico, por exemplo, da empresa do Simples, geralmente 60 dias está com o dinheiro na conta. A nossa outra aluna, Nathalie, disse que conseguiu o dinheiro entrar na conta do cliente em 3 ou 4 meses para aquela tese de isenção de imposto de renda doença grave.
Que ação judicial que tramita nesse tempo até acabar? Não existe. Não existe, gente. O administrativo é mais rápido, tá? E para você pegar o dinheiro de volta, você não vai precisar entrar na fila de precatório. Você vai lá, retifica as obrigações acessórias, vai dar um imposto maior a pagar, você pede restituição, ou senão você faz compensação. Beleza, gente? É muito mais rápido e muito melhor para o cliente, menos custo. Tá bom? Aqui no final eu já tinha até dito, ó, é, as principais formas de fazer recuperação administrativa. Você vai retificar as declarações. No caso do PiscoFins monofásico, por exemplo, você vai retificar tudo lá o PGDAS dos últimos 5 anos. Aí vai dar imposto a pagar, pago a maior, aliás. Ou você pede restituição ou você faz compensação. Basicamente é isso. E se a gente estiver falando de contencioso, aí você vai protocolar os recursos administrativos cabíveis. Beleza, gente? Em cada órgão. Se for federal, vai lá no ECAC, impugnação, recurso especial. Aliás, recurso voluntário, recurso especial. Embargos também tem. Se for no administrativo estadual, no TIT de São Paulo, por exemplo, mesma coisa. Certo? Você vai discutir no administrativo primeiro. E eu sempre gosto de ficar no administrativo primeiro, porque eu não vou jogar fora uma carta na manga, gente. Vai que dá certo no administrativo. Eu ainda tenho o judiciário, se eu quiser. Agora, se eu for direto para o judiciário, eu não tenho mais o administrativo, percebe? Por que você vai estragar uma carta na manga? Não faz sentido, tá bom? Bom, essa daqui, gente, basicamente é a matriz de decisão que eu uso para ficar no administrativo ou não. Pergunta: tem controvérsia? É pacificado? Se for, administrativo. Você confia no negócio? Não, administrativo. Pô, recebi um auto de infração, já vou direto para o judiciário? Claro que não. Não, mas a defesa é difícil de ganhar no administrativo, as decisões administrativas são desfavoráveis. Mesmo assim, tenta. Vai que com você é diferente. Você não vai pagar nada, não tem custas, não vai ser condenado em honorários, fica com a exigibilidade suspensa, não vai empatar sua CND, não vai fazer nada, tá? É muito raro eu pular a esfera administrativa. Sempre eu fico no administrativo o máximo possível, só depois que eu vou para o judiciário. O judiciário não é eficiente. Beleza? Dúvidas até aqui? Que eu já vou para o segundo tópico. Fui para o judiciário e agora? Que ação que eu escolho? Eu vou ficar nessas três, tá? Ação declaratória, ação anulatória e mandado de segurança. Não vai falar de embargos, não, Verônica? Execução fiscal, exceção de pré-executividade? Não. Porque essas são ações para quando já tem uma execução fiscal, tá? Então vamos misturar as coisas aqui. Diga, Adriele, maravilhosa. Boa noite para todos. Boa Vê, noite. eu tenho um pedido de isenção de imposto de renda para visão monocular. Aí eu entrei no administrativo da Previdência e foi julgado improcedente e Hum, deu que não cabe recurso. Aí eu pensei, bom, havia então, é. para isenção do imposto de renda da visão monocular, então vai ser o judiciário, certo? Por que que foi indeferido? Deu que a visão monocular não se enquadra naquela parte da cegueira. Ah, então você vai Embora ter que tenha ir para o jurisdição, judiciário. Ó, esse é um típico exemplo. né? Você tentou no administrativo, deu ruim, aí você tem que ir para o judiciário mesmo. Não tem jeito mesmo, né? Aí no judiciário, tanto a isenção como os atrasados vai dar para pedir, né? Ou eu peço separado? Não, na mesma ação. A mesma coisa, né? Sim, senhorita. Tá bom? Ah, então tá certo. Tá bom, obrigada. Aí. Nossa, mas não tem recurso, né? Que pena, porque eles vão perder. A visão É. monocular dá direito, sim. Não, já veio escrito assim, não cabe recurso dessa decisão. Achei É. até curioso, porque eu nunca tinha visto, Povo burro, burro. né? Mas isso foi o Vamos ver. órgão da Previdência, né? Isso, uhum. Hum, Eu fiz o pedido primeiro na Previdência para conseguir a isenção, né? para E parar aí, de com a reter, né? isenção. Isso, para parar de reter. Aí, com essa concessão da Previdência, eu ia anexar, né, na parte da Receita, É, para pedir a restituição. poxa vida, não? Tem duas Uhum. alunas que estão mexendo bastante com isso. Três. A Simone, a Nathalie, que não está aqui hoje,
e a que mora na Europa lá, ela já tem várias ações desse tema. Mas a Simone e a Nathalie é mais fácil de você trocar ideia também, porque eu acho legal essa interação entre vocês, né? A Sim, Nathalie não foi pro judiciário, nem a Simone, só a Bruna que foi. Mas aí qualquer dúvida você Vou fala ver, comigo, tá bom? Eu te faço meio de campo com a Bruna, que ela mora na Europa, um fuso horário muito louco. tá certo. Obrigada. vou ver. Hum, Nesse caso da Adriele aí, vai ser uma declaratória acumulada com a repetição, né? isso aí, beleza, já entramos na segunda parte, é isso mesmo. Bom, Ah, tá. aí vamos. Por que que declara? Vamos a partir do caso dela. Por que declaratória e não anulatória e não mandado de segurança? Vamos ver aqui, ó. Vamos de trás para frente. O mandado de segurança é o meu predileto. Por quê? Primeiro, que ele é mais rápido, a tramitação dele. Segundo, que se você perder, não tem condenação em honorários de sucumbência. Só essa daí, pronto, já é por isso que ele é meu queridinho. Eu não gosto de honorários de sucumbência. Porque você perde, além de você perder a ação, o seu cliente ainda vai ter que pagar, ele fica puto de raiva com você. Ele não entende. E eu não quero cliente me enchendo o saco. Já basta ele perder. Então, resumo para o mandado de segurança, você vai usar quando? É, quando você não precisar fazer muitas provas. A prova já você consegue juntar tudo na inicial. Por exemplo, nesse caso de isenção de imposto de renda doença grave, tem muitos casos que também é feito via mandado de segurança, tá bom? Só que qual que é o defeito daí? Se você escolher o mandado de segurança, para você recuperar o para trás, você não pode pedir restituição em dinheiro. Você vai poder pedir só compensação. E pessoa física geralmente não tem débito para compensar, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos ver aqui quando que é o mandado de segurança e por que que o dela não caberia. Eu uso o mandado de segurança por dois motivos. Não, peraí que esse aqui não. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se tá aqui em cima. Ah, não, essa parte eu já falei, tá? Eu uso porque ele é mais rápido e porque ele não tem custas, tá bom? Deixa eu ver se tá no de baixo, peraí. Hipóteses de cabimento. Não, aqui. Exemplos clássicos. Primeiro, eu tenho pressa. Segundo, ele é mais rápido, não tem condenação em honorários, beleza? Quais são as limitações dele? A prova tem que estar junto com a petição inicial, você não vai poder juntar a prova depois. Então, por exemplo, nesses casos de isenção aí de imposto de renda, você tem que ver, ó, se for preciso juntar laudo depois, complementar alguma coisa, já não dá mandado de segurança. Tem que estar tudo pré-feito, tudo já, os documentos redondinhos na petição inicial, não pode juntar nada depois, tá bom? Nesse caso dela, por que que o ideal é a ação declaratória e não o MS? Primeiro, porque vai que ela precisa juntar alguma prova depois desse laudo. E segundo, no mandado de segurança, eu não consigo, eu até posso pedir para que reconheça o meu direito de fazer compensação dos últimos anos anteriores. Eu posso fazer isso. Mas restituição não. Se eu for pegar a restituição em dinheiro do que foi pago a maior, via mandado de segurança, isso não é possível. E até saiu uma decisão recente sobre isso, tá bom? Então, geralmente, pessoa física, ela nunca tem um débito que ela pode compensar com o crédito que ela vai pegar de volta. A pessoa física sempre quer o dinheiro na conta. Então, se é o dinheiro na conta, não dá para ser o mandado de segurança, tá bom? Exemplos clássicos aqui que você usa mandado de segurança, ó. Prendeu a mercadoria do seu cliente. Você quer liberar a mercadoria, você tem pressa, certo? Você vai provar logo de cara por que que essa prisão essa retenção da mercadoria foi indevida, você tem pressa.
Beleza? E tem um ato coator, foi uma autoridade coatora que fez isso. É, mercadoria que é apreendida de forma ilegal, também, certo? Mandado de segurança. Você quer que seja expedida uma guia de importação rápido, porque a Receita Federal tá fazendo o doce para você. Uma multa que foi aplicada indevidamente. Você tem, é um direito ali seu. O que é um direito líquido e certo que o mandado de segurança defende? É aquele direito que está ali, ó, prontinho, cara crachá. Não precisa de muita prova, tá bom? Esse é o clássico, é o mais que eu já usei na vida, ó. Seu cliente precisa de uma certidão de regularidade fiscal, os débitos estão todos parcelados ou pagos, e mesmo assim a Receita não libera a certidão. Esse é o típico mandado de segurança na veia. Na petição inicial você fala, ó, tá aqui, ó. A Receita está falando que eu tenho 3 débitos. Os 3 estão parcelados porque eu aderi à transação. Você vai juntar lá o comprovante de adesão, o comprovante de que a transação está vigente, tudo bonitinho. Esse é o típico mandado de segurança, tá bom? Aí, tem outro, esse daqui, ó, suspendeu a cobrança de um tributo porque está ferindo algum princípio constitucional. Quer ver um exemplo? Ó? Aquela tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é o típico caso que foi muito mandado de segurança. Tá bom? Por quê? Eu já tenho as provas logo no começo, eu não preciso de prova nenhuma, porque eu estou alegando a inconstitucionalidade, não preciso provar nada, é argumento. Tá bom? Ou cobrando algum imposto que não tem previsão legal, tá bom? Mas o mais que vocês vão ver é emissão de CND, ou também para discutir algum tributo que você não. Alguma tese, tá? Geralmente teses tributárias, o mandado de segurança é melhor, porque você depois não vai ter condenação em sucumbência. Beleza? Bom, então, essa é a matriz de decisão do mandado de segurança, tá bom? Quando que não cabe mandado de segurança, então? Ele não é o ideal. Quando tem a possibilidade de ter um recurso administrativo. Então, você recebeu um auto de infração, está no prazo para recorrer no administrativo. Para que você vai impetrar um mandado de segurança? Não faz sentido. Se você quiser ir para o judiciário, você até vai, mas aí você vai ter que ir por uma via de ação anulatória, porque já tem um auto de infração, certo? Então, se tiver alguma outra possibilidade de recorrer e você utilizar o mandado de segurança, está errado isso, certo? Com certeza a procuradoria vai responder lá nas informações que está indevido o seu mandado de segurança. Porque a lógica do mandado de segurança são coisas graves, urgentes. Se você tem outra possibilidade, isso não é urgente. Se uma decisão judicial admitir algum recurso com efeito suspensivo, também não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança contra uma decisão que já transitou em julgado, e esse daqui é o principal que vocês vão ver. O prazo decadencial de 120 dias, desde o dia que aconteceu o ato coator. Aí, aqui tem um macete importante. Se eu estiver discutindo um tributo, vamos supor que é exclusão do ICMS, exclusão do ISS, vai, porque esse ainda não foi julgado. Eu quero excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí eu vou impetrar um mandado de segurança. Pô, mas essa empresa, e meu prazo para isso é de 120 dias, a partir do ato coator. Qual que é o ato coator? Todos os meses, a Receita vai me cobrar o PIS/COFINS sobre o ISS. Isso é o ato coator já, todos os meses. E esse ato coator, se eu for pensar para o futuro, ele ainda nem aconteceu. Mas com certeza, todos os meses a Receita vai cobrar. Por quê? Porque a gente sabe que é assim o entendimento dela, pelas instruções normativas, pelas soluções de consulta, tudo bonitinho. Então, tá aqui o ato coator. Aí, vamos supor que... como é que eu conto esses 120 dias, então,
para esses tributos que eles são devidos todos os meses. A cada mês, esse prazo de 120 dias se renova, tá bom? Então, você sempre vai poder discutir quando são esses tributos que, que incidem no mês a mês, porque no mês a mês ele se renova. Agora, por exemplo, se você quiser discutir alguma coisa de IPTU, o carnê do IPTU chegou em janeiro. Nós já estamos em junho. E você não discutiu, não pode mais discutir via mandado de segurança, porque já passou os 120 dias. Aí você vai ter que escolher uma outra ação. Ou a ação anulatória, né? Porque a lógica da anulatória é que você já tenha um débito constituído. Beleza, gente? Vamos resumir aqui do mandado de segurança, então, ó. Ele é sempre minha preferência. Precisa ter prova logo no começo. Não posso fazer dilação probatória. Tem que ver se eu não extrapolei o prazo de 120 dias do ato coator. Beleza? Tem que ter urgência para coisas urgentes. Já falei, e a vantagem dele principal é que não tem honorários de sucumbência se você perder. Beleza? Tranquilo? Como eu falei no começo, eu não vou ficar aqui detalhando tudo do mandado de segurança. É só a matriz de decisão. Ficou claro aqui sobre quando eu uso o mandado de segurança? Sim. Então, agora vamos para os dois outros termos. A ação declaratória e a ação anulatória. Vamos pensar pelo nome. Se eu quero anular alguma coisa, ação anulatória. Do quê? De débito. Você concorda que o débito tem que existir já? Como é que eu vou anular alguma coisa que não existe? Então, basicamente, gente, a ação anulatória, ela serve quando o débito já existe. Ele já está constituído. Já tem o auto de infração. Já tem o débito. Beleza? Se ainda não tem um débito, você acha que terá. Quer ver um exemplo? Eu até li uma matéria do Valor Econômico ontem ou anteontem, não sei. Ou foi, ou foi hoje, gente, eu não lembro o dia, tá? Que o STJ entendeu que, sabe essas publicidades? Você está entrando no Google, daqui a pouco fica pipocando aquelas publicidades na sua cara. É um inferno aquilo. O Estado está querendo cobrar ICMS disso daí. Só vou fechar o raciocínio e já passo para você, tá, Roberto? O Estado está querendo cobrar ICMS, porque ele está falando que é serviço de comunicação. E o contribuinte fala, não, na verdade, isso é ISS, porque é um serviço que eu estou prestando. Então, não tem que ter nada de ICMS, tem que ter só o ISS, tá bom? Se você já sabe que o Estado vai vir cobrar o ICMS, ele ainda não veio, mas ele está com toda a cara de quem virá. Você, antes de ele vir, antes de ele vir com auto de infração, você ajuiza uma ação declaratória para falar assim: ô Estado, eu não tenho nenhuma relação jurídica com você, meu filho de Deus. Larga a mão de ser idiota. Esse serviço que eu presto é ISS. Viu a diferença, então? Ó? Ação declaratória. Ainda não tem um débito constituído. Agora, se você já tem um auto de infração, o Estado já bateu na sua porta. Ó, toma aqui ICMS para você por conta dos serviços de publicidade que você está prestando aí. Aí não tem mais jeito, aí vai ser ação anulatória, porque você já tem um auto de infração, você já tem um débito, tá? Diga, Roberto. Professor, no caso de ainda estar no administrativo, por exemplo, aquele exemplo lá da CDA para uma pessoa falecida, do IPTU, existiria uma ação anulatória dentro do administrativo? Ou teria um outro nome? Pera, eu não entendi a pergunta, não. Não, no administrativo, porque a CDA foi de uma pessoa falecida. CDA, mas digamos que ainda não houve uma execução, né? Não foi para o jurídico, mas ainda está na CDA.
Existiria um procedimento Ah, anulatório pelo administrativo? vamos pensar. A CDA é uma certidão de dívida ativa, ok? Significa que toda a fase administrativa já passou, tá bom? Então, e outra, se tem uma CDA é porque o débito já foi constituído. Então, o único caminho, se for para o judiciário, vai ser uma ação anulatória. Se não tiver execução fiscal ainda, né? Se já tiver uma execução fiscal, não. Aí você vai defender na execução fiscal, via embargos à execução fiscal. É isso mesmo? Ou era Não, é essa? isso mesmo. Então, Mesmo. beleza. Mas dentro do administrativo tem, digamos que ainda esteja no administrativo, tem algum tipo de ação anulatória, tem algum nome? Não, no administrativo tem os recursos administrativos, né? Se vamos lembrar um conceito importante, lembro daqueles conceitos de lançamento por homologação, lançamento por declaração, lançamento de ofício. Por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, todos os meses eu faço a minha declaração, que eu entro lá no sistema e eu coloco, ó, tive uma receita esse mês de 35 mil, tive uma receita de 50 mil, vou pondo lá a receita. E o sistema calcula o quanto que eu tenho que pagar, eu já estou constituindo o tributo ali, certo? Estou declarando já. Se eu gerar a guia e não pagar, não precisa de esfera administrativa mais. Eu mesmo confessei. Já vai direto para a dívida ativa e a sequência da dívida ativa é a execução fiscal, percebe? Então, nem sempre vai ter esfera administrativa. Se o tributo for sujeito a lançamento por declaração ou por homologação, que é aquele que você mesmo declara, não vai ter esfera administrativa, não. Você deixou de pagar, é CDA e execução fiscal, beleza? Beleza. Tô com a CDA na mão. Eu tinha um cliente uma época que ele gostava que todos os casos tributários dele fossem julgados na Justiça Federal, que fica ali na Avenida Paulista. E eu fiz estágio lá. Meu primeiro estágio, inclusive, foi lá. E ele não gostava que fosse discutido no Fórum das Execuções Fiscais. Por quê? E fazia sentido, tá? Porque no Fórum das Execuções, os juízes já estão de saco cheio, gente. Eles só veem execução, eles não analisam muito o mérito mesmo, é, trata o processo de qualquer jeito. E esse cliente achava que no Fórum da Justiça Federal normal, o caso era analisado com mais cuidado. Então, o que que a gente fazia? Assim que terminava a esfera administrativa, eu não ficava esperando vir uma execução fiscal. Vamos imaginar que eu já tenha a CDA, Certidão de Dívida Ativa, mas ainda não tenho a execução fiscal, porque as coisas não são automáticas, gente. Terminou a esfera administrativa, perdi. Passa um tempo até o sistema. Cada vez esse tempo é mais rápido, tá? Passa um tempo para inscrever em dívida ativa. Aí surge a CDA. Passa mais um tempo para ajuizar a execução fiscal. Então sempre vai ter um tempinho entre um e outro. Eu já estou com a CDA. Eu posso ajuizar uma anulatória, já que eu tenho um débito. Se o débito já existe, é sempre anulatória. Eu posso ajuizar uma anulatória com uma CDA na mão? Posso. Não sou obrigado a esperar a execução fiscal. Era isso que a gente fazia para esse cliente. Só que a gente não esperava chegar a CDA, tá? Terminava a esfera administrativa, a gente já se adiantava e ajuizava uma ação anulatória de débito fiscal. Beleza, gente? E muitas das vezes, o fisco ajuizava a execução fiscal do mesmo jeito. Mesmo tendo uma ação anulatória, ele seguia o fluxo e ajuizava uma execução fiscal. Então, o que que acontecia na prática? Eu ficava com 2 processos para o mesmo caso, dava maior trabalho para controlar isso, era um inferno. Eu tinha tanto uma ação anulatória quanto uma execução fiscal. Aí eu chegava na execução fiscal e falava assim: juiz, suspende essa execução fiscal até o julgamento da anulatória, tá?
Porque a anulatória eu protocolei antes da execução fiscal existir. Então, se eu protocolei antes, a execução fiscal tem que ficar paradinha, até ter uma decisão lá. Porque se a execução fiscal continuar andando, eu corro o risco de ter duas decisões conflitantes, porque eu estou discutindo o mesmo débito lá na Justiça Federal. Então, faz favor de deixar a execução fiscal suspensa. E sempre funcionava, os juízes costumavam aceitar, tá bom? Mas era chato, tinha dois processos tramitando, tá bom? Então, isso é muito importante, pode ser uma estratégia também, tá bom? Para você, quando toda vez que tem uma execução fiscal, o valor do débito aumenta mais ainda, beleza? Se você não esperar todo esse trâmite, pode ser que fique melhor. E você escolhe o fórum que você quer discutir. Você quer discutir, geralmente a execução fiscal tem um fórum específico para isso, tá? Em São Paulo, pelo menos, é assim. Bom, vamos resumir aqui, grosso modo. Quando que eu escolho a declaratória, anulatória ou MS? O MS, em tese, ele serve para qualquer situação. Se já teve lançamento, se não teve. Se eu estou discutindo a constitucionalidade de um tributo ou não. No mérito, o mandado de segurança cabe para todas as teses. Só que você tem que ver as limitações do mandado de segurança, que é o prazo de 120 dias e que é a impossibilidade de fazer prova. Você não pode juntar prova nenhuma mais. Percebe? Então, o meu caminho é sempre, primeiro eu vejo se dá para o mandado de segurança, porque ele serve para qualquer matéria, basicamente. Você vai ter que ver as limitações dele. Cara, não dá o mandado de segurança, ou porque já passou o prazo de 120 dias, ou porque eu vou precisar de prova nesse caso, vou ter que juntar laudo. Não vai dar para eu colocar tudo na petição inicial. Mandado de segurança não pode ser uma petição muito complexa, gente. Ele tem que ser simples, curto. Se for mandado de segurança com mais de 10 folhas, esquece. Com certeza já não tem direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele direito ali, ó. Cara crachá, é batom na cueca. Não tem muito o que falar, é aquilo ali e pronto. Percebe? É isso. Não dá para mandado de segurança? Aí sim eu vou analisar qual dessas duas que eu vou usar. Ou é a ação declaratória, caso ainda não tenha um débito, gente. É antes do fisco vir. Não tenho auto de infração ainda. Eu quero declarar, ô juiz, declara para mim que eu não tenho nenhuma relação com esse estado de São Paulo aqui que está querendo me cobrar ICMS. É isso, não tenho auto de infração ainda. Eu estou me prevenindo. Declare. Declare, juiz, aqui, ó, que não tem relação jurídica para eu pagar PIS e COFINS em cima desse ICMS aqui. Saca? E a ação anulatória, no caso, você já tem um débito, e você quer anular ele. Essa é a lógica. Tem um débito e quer anular. Uma coisa importante aqui da declaratória, deixa eu voltar um passinho. Quando você vai pedir, nesse caso da Adriele, ô juiz, declara para mim aí que eu tenho direito à isenção do imposto de renda porque o meu cliente aqui tem uma doença grave. Aqui, ó, declara para mim, por favor. Aí o juiz vai falar, beleza, declaro, realmente você tem direito à isenção mesmo. Essa declaração vai valer daqui para frente, né? Do dia do protocolo para frente, se você ganhar. E o para trás daí? Tá, beleza, mas eu paguei para trás indevidamente, porque eu já tinha doença, não era para eu ter pago imposto de renda. O que você pede então? Junto com a anulatória, é uma declaração, aliás, deixa eu fechar aqui, ó. É uma ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Tá bom? Você vai pedir tanto a declaração quanto a recuperação desse dinheiro, desse tributo que foi pago a maior no passado. Beleza, gente? Então, são duas ações em uma, quando você quer recuperar o passado também. Beleza? Aí aqui, logo no começo,
eu coloquei um passo a passo para a gente conversar com o cliente. Clientes são seres, eles não sabem contar as coisas, eles escondem, eu não sei se é por mal ou se é por falha na comunicação, eu não sei. O cliente nunca fala as coisas tudo completo, você tem que ficar cavucando. Cliente é assim, todos são assim. Então você tem que primeiro descobrir, para você ver que ação que o cliente, qual que é melhor para o cliente, o que que esse sujeito quer, gente? Só que para saber o que que o sujeito quer, não é tão fácil assim, certo? Ele quer o quê? Ele quer parar de pagar? Por exemplo, o cliente da Adriele, que tem a doença grave, o que que ela quer? Ela quer parar de pagar, ela quer que pare de ter a retenção do imposto de renda no holerite dela, lá no comprovante de pagamento dela. É isso que ela quer. Ela quer parar de pagar. Essa é uma possibilidade. Ou ele quer pagar menos. O que mais que esse cliente da Adriele quer? Quer pegar o dinheiro de volta que pagou para trás. Ó, beleza? Ou o cliente só quer desabafar, porque às vezes o cliente não tem direito nenhum. Ele só quer reclamar da carga tributária, percebe? Então essa é a primeira fase de você descobrir o que que o seu cliente bendito quer. O que você quer da vida? Quer parar de pagar? Quer pagar menos? Ou quer pegar o dinheiro de volta? Com essa pergunta, você já consegue começar a pensar qual é a melhor ação. Se for só para desabafar, cobra só a consulta. Bem isso. Ai, senhor. Então, se ele falar que quer o dinheiro de volta, vamos supor. Não, eu quero o dinheiro de volta. Ah, interessante. Você é empresa? Ok. É, tributos federais. Maravilha. Você tem débitos de tributos federais? Tenho, todo mês. Quanto mais ou menos você tem de débito? Ah, todo mês dá uns 30 mil aí de tributos federais. Pô, legal, 30 mil de tributos federais. Tá bom. Esse dinheiro aqui, esse imposto aqui que você acha que pagou a maior, se a gente for recuperar os 5 anos para trás, dá, vamos supor, você fez as contas lá, uma simulação rápida, caraca, vai dar mais de 100 milhões em crédito. Pô, bastante crédito, né? Beleza. Mas você disse que só tem 30 mil por mês, né? Então significa que você tem muito crédito e pouco débito. Não vai dar para você usar todo esse caminhão de crédito fazendo compensação. Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Então, aí o cliente fala: aí eu quero esse dinheiro na minha conta, pedido de restituição. Dinheiro na conta. Você já sabe que mandado de segurança não vai dar. Vai ter que ser uma ação declaratória acumulada com repetição de débito, percebe? Tudo isso aqui fazendo a pergunta: o que que o cliente quer na prática? Certo? O que que ele tem direito? E, segundo passo, né? Por que é que ele tem direito? Por quê? Qual é o motivo? Ah, eu não quero pagar IPTU. Tá bom, por que que você não quer pagar IPTU? Por que que você acha que o IPTU é indevido? Não, porque eu já vendi o imóvel há 10 anos atrás, só esqueci de colocar na escritura. Beleza, mas aí a decisão da jurisprudência é que a prefeitura não é obrigada a saber que você tem um contrato de gaveta, ela pode cobrar de um ou de outro, percebe? Ah, não, eu não quero pagar IPTU porque eu não tenho a posse mais, invadiram o meu terreno, você acredita? Não tenho mais a posse. Isso é um bom argumento, beleza. Isso aí dá pra gente brigar. Então você tem que escarafunchar até se descobrir o porquê que o cliente acha que ele não precisa pagar. Isso é muito importante, porque cliente tem a tendência de achar que ele não tem que pagar imposto nunca. Essa tendência que o cliente tem, tá bom? É a nossa função escarafunchar isso daqui, porque daí a gente já consegue começar a pensar em qual a melhor ação judicial para este cliente. Beleza, gente? Bom, a ideia de hoje era isso daí, ó, matriz de decisão. O que é que eu analiso? Fico no judiciário, no administrativo, vou para o judiciário. Cheguei no judiciário. Qual dessas eu vou usar? Declaratória, anulatória ou mandado de segurança? Beleza? Tranquilo? Não falei de embargos à execução fiscal, porque daí eu já tenho uma execução fiscal. É meio óbvio, né? Tem execução fiscal? Embargos à execução fiscal. Ou se não, exceção de pré-executividade, se eu tiver uma coisa ali que o débito é indevido
E o juiz já pode reconhecer logo de cara, por exemplo, uma prescrição, uma decadência, ou já foi pago e a execução foi ajuizada indevidamente. Tem que ser uns negócios ali, ó, papo, que é raro. Beleza? Dúvidas? Acha que ajudou na hora de analisar um caso de verdade? Certo? Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Vou parar de gravar.